Dando seguimento ao filme e a análise, eu tinha falado sobre que esse menino representava o Salvador, Yahushua, ao entrar com esse burrinho e esses três camelos aí, simbolizando os três reis magos. Eles mostraram bem esse foco que eu tinha falado. E aqui ele fica olhando de longe. É importante verem esse filme, que eu só vou botar só os aspectos mais interessantes. Aqui tem uma cena interessante, olha. Você lhes trouxe água. Bom, garoto. Eu levo para eles. Vá com Deus e esteja seguro do mal. Ou seja, esse homem é um padre, simbolizando a Igreja Católica. Viu o que ele disse para o garoto? Antes de chegar no garoto, ele dá um susto no garoto. Ou seja, ele dá um susto nesse que representa o Salvador nessa obra do filme, né? É só na obra do filme para a gente entender o que eles estão tentando passar. Você viu que o padre chega a dar um susto, e isso lembra muito a passagem dizendo dizendo assim, eis o herdeiro, vamos lá e vamos pegar ele, bater nele, tomar sua herança pra gente, e a gente vai ser o dono dessa herança. E qual era a herança do Salvador? Era o povo, né? O povo que foi dado para o nosso Salvador, para ele ser o que tinha direito de passar a real palavra, e no caso ele trouxe a água. Aqui esse padre inclusive falou isso. Você lhes trouxe a água, ou seja, trouxe água para eles. Deixa que eu levo. Será que não tá claro? Será que não está claro, mostrando que um é Jesus, um é o Salvador, e o outro esse aí é o padre, que simboliza a Igreja Católica. O que está vendo as escrituras na parede ali são os que estão buscando as escrituras antigas, que no caso a Igreja Católica não quer ver, porque ela oculta a luz. Tudo que eu venho falando nesses primeiros vídeos aí tá tudo certinho, e tá tendo uma linha bem interessante. E aí, voltando ao que ele fala, ele diz: você lhes trouxe a água, deixa que eu levo. Ou seja, deixa que eu faça uma igreja, né? Desde Constantino, quem entende muito bem sobre a questão da Igreja Católica, como ela foi criada no imperador Constantino, que transformou a Roma política para Roma religiosa, e daí está até os dias de hoje. E vai em paz, vai com Deus. Eu acho que ele fala assim: esteja longe do mal. Realmente, o nosso Salvador foi pro Pai, né? Essa cena é incrível, o que ele fala perfeitamente. Você lhes trouxe água. Bom, garoto. Eu levo para eles. Vá com Deus e esteja seguro do mal. Vá com Deus e esteja seguro do mal. Tá muito, muito claro, né? Você lhes trouxe a água. Muito interessante essa cena. E aí, aqui ele tenta... Vou passar o filme devagar. Aqui ele tenta... ele vê que o pesquisador está buscando a verdade, começa a entender a verdade. Porque depois dessa cena, estou dando um foco bem interessante, porque depois dessa cena, o filme corre num drama de romance e tal, mas essa aqui é a cena que fala do Salvador chegando, ele sendo roubado, o padre ali ocultando tudo, vem aqueles que estão com o padre, ou seja, aqueles que estão com a Igreja Católica, que é uma entidade que vem do céu. Aqui no caso está retratado como os alienígenas. E daí o que mais aparece e entrega a chave para ele. Ou seja, por isso que está escrito: eles têm a chave do conhecimento, não deixa ninguém entrar, não entram e deixa ninguém entrar. Aí o cara tá vendo aqui que esse do meio é o quinto elemento, que é o Salvador, e inclusive ele fala que é um homem. E logicamente vem uma paródia desse homem, desse Salvador, que é a Milla Jovovich no filme. Daqui começa todo o filme, e o resto é só para os entendedores. Por isso que eu estou dando um foco bem interessante nessa parte aqui. Aí, inclusive ele fala aqui, no meio desse, um quinto elemento. Aí ele se assusta, o padre, olha. Tipo, nossa, ele descobriu. Ele vai pegar a água que o Salvador trouxe e vai colocar veneno, mostrando exatamente, como eu disse no vídeo anterior, que as escrituras é uma coisa e a Bíblia é outra. A Bíblia, ela está com esse veneno que ele coloca na água, olha aí. Ele mesmo falou: você lhes trouxe a água. Olha o que ele faz com a água: joga um veneno.
e dá para aqueles que estão buscando a verdade. Ou seja, perfeito toda a análise aqui. Eu vou dar só uma passada aqui. O cara não consegue, não bebe a água, mas ele pede um vinho, que esse vinho aqui se chama grappa. Eu queria dar uma pausa nesse ponto, só para dar um adendo, porque além de eu falar sobre o filme, mostrar o filme e tudo mais, eu quero trazer certos tipos de cultura para a gente entender bem o que é a mitologia e tudo mais. Quando ele não quer beber água, ele pede para pegar a grappa, e o rapaz vai lá pegar a grappa e dá um foco bem forte na capa dessa grappa, que é o deus Dionísio. Aí, o deus Dionísio da Grécia Antiga era um deus cultuado, um deus de mentira, porque o único deus é o nosso pai, Iau, o majestoso. Não existe outro deus, mas existem deuses aqui na Terra mentirosos. Que eles dão um foco nessa capa aí, mostrando o deus Dionísio, né? Que queria falar um pouco sobre ele. Ele é o deus do vinho e o deus da orgia. Me desculpa, porque eu preciso falar claramente o que é, que nesse culto que acontecia na Grécia, Dionísio, as pessoas se reuniam na floresta e eles faziam um culto a ele. Como? Fazendo orgia, tendo relações em grupo. Inclusive tinha crianças no meio dessa reunião, desse culto, e tinha animais. Então era uma coisa completamente abominável. Que o Criador fala sobre tudo isso, é a abominação. E aí aparece aí. E só mais um adendo sobre isso: a grappa era um vinho feito numa cidade chamada Vinácia, da Itália, e um vinho feito com os bagaços da uva. Só para saber um pouco mais, não era um vinho de muita classe, porque ele era feito com restos. Eu tenho fotos para mostrar do Dionísio e tudo, mas realmente são fotos um pouco pesadas, porque as figuras mostrando de Dionísio mostra ele com crianças, com animais e todo mundo nu. É uma coisa complicada, e dali veio toda a bagunça. Inclusive liturgia saiu desse termo. Quero que as pessoas entendam bem isso, que o foco do canal, do vídeo, é para trazer conhecimento de tudo que está aí e todo lixo que tem aí religioso no mundo. E tem uma palavra chamada liturgia da Igreja Católica, que inclusive tem o dia da liturgia. Liturgia são duas palavras em uma só, grega. Lito quer dizer povo, se eu não me engano, e orgia, nem precisa falar, é orgia. Duas palavras juntas se tornaram uma coisa que se faz dentro das religiões. Lito, orgia. É só pesquisar que vai chegar nesse sentido. E isso é da Igreja Católica e passou para as igrejas evangélicas. Toda vez quando uma pessoa vai subir um monte, vai pegar um envelope, vai para a igreja fazer aqueles mesmos rituais em conjunto ali, com uma palavra blasfemada, com um jeito de anunciar a palavra do Criador, daquele pastor que fica lá em cima, do padre que fica lá em cima e fica repetindo. Liturgia também quer dizer repetições. Então, da mesma forma que se faz isso na Igreja Católica, também faz liturgia, no caso uma orgia não sexual, mas uma prostituição da palavra. Por isso que a Igreja Católica é a grande meretriz, a grande prostituta, não fisicamente. Isso já aconteceu fisicamente também, mas é a prostituição da palavra, da água, né? Da água viva que o Salvador trouxe. Eles tomaram do Salvador, mataram ele, fizeram a Bíblia e ali fizeram toda a prostituição dessa palavra que está aí espalhada por hoje. Nessa cena aqui, para encerrar essa parte do começo, vou passar. O tempo não é importante, só a vida importa. O monstro, ou seja, os alienígenas que mostraram a chave ali para abrir e tudo mais, ter a arma que vai destruir aquele que vai vir do céu e tudo mais, ele dá a chave pro padre e fecha certinho esse começo do filme, mostrando que a chave está, vou passar o filme, a chave está em poder, ou seja, a chave do conhecimento está em poder de Roma, está em poder do padre que está representando a Igreja Católica. E ele levanta essa chave aí, mostrando exatamente aquela mesma passagem que eu já disse.
Eles têm a chave do conhecimento, não entram e não deixam ninguém entrar. E daí começa todo o filme, que é uma grande farsa para iludir todo mundo, dizendo que o mal é aquele que vem e o que está aqui na Terra é o bem, ou seja, o que é mentira, porque o que está na Terra é o mal e o que está no céu é o bem. Eles invertem completamente essa premissa que eu acabei de falar nesse filme. Eu poderia encerrar o filme todo aqui, mas eu queria mostrar alguns takes muito interessantes ainda, e porque vai ser muito esclarecedor também. Nessa cena aqui, eles estão atacando o julgamento que está vindo dos céus. E esse julgamento, eu já falei bastante vezes aí, que é o Salvador vindo. Eles estão atacando esse que está vindo do céu para a terra, e os Estados Unidos está atacando ele, e essa bola de fogo aí, que eles demonizam, coloca aí do mal, mas a gente já entendeu que não é o mal, tá vindo aí abrasando eles aí, e o cara morre nessa cena. E o que eu quero trazer uma parte interessante aqui, que é tocante até nós, aí acontece, eles morrem aí. Nessa cena aqui, aparece o protagonista, que é o Bruce Willis, e tem uma coisa na cama dele ali, que é a bandeira escrito Brasil. Nessa cena aqui, ó, deixa eu ver se vai passar. Aí tem um monte de datas aqui, porque é interessante, porque muitas pessoas querem saber as datas da vinda do Salvador. E aqui eles dão uma base para a data ali, ó. Tá escrito aqui, ó, nesse canto aqui, Brasil. É uma bandeira de time. O Brasil, acho que ele era pentacampeão aqui nessa época. Mas por que está escrito Brasil? Eles fizeram questão. Tudo nos cenários, eles têm o seu propósito. Nada passa despercebido. Vamos colocar isso aí porque a gente quer. Não, não é. É porque o Brasil ele vai fazer uma importante missão nos últimos dias. Eu quero falar uma coisa que tem muita gente na internet também falando, muito bem falado, e eu quero repetir aqui. O Brasil, ele faz uma função muito interessante nos últimos dias, porque o Criador disse que a noiva, aquela que vai ser salva, ela vai ser preparada para ela um local. E esse local, o Criador chama de deserto. Para quem não sabe, o Brasil, antes do dilúvio, era um grande deserto. Antes do dilúvio, era um grande deserto. Depois que o dilúvio veio, os continentes se separaram, quer dizer, as terras se separaram e formaram continentes. O Brasil e a África eram um só, ali principalmente. Brasil e África eram um grande deserto. E quando o Criador fala que vai preparar um lugar, acho que está escrito está escrito no Apocalipse, e também está escrito em Daniel, que vai preparar um local para a noiva do Criador, para a mulher que tá para dar luz ao bebê. Esse bebê é arrebatado e depois o dragão vem para cima dessa mulher, mas ela é escondida. O Criador esconde a noiva, essa mulher, num deserto, que no caso eu não tenho dúvida nenhuma que é o Brasil. Inclusive saiu vários tipos de matérias aí fora do Brasil e dentro do Brasil dizendo isso, que o Brasil é um grande deserto. Engraçado que isso é dito logo agora nos nossos fins dos tempos também. É um assunto assim que muito pouco foi falado e é falado aqui. E aqui veio, na hora do julgamento, aparece a bandeira do Brasil aqui. Isso é uma subliminar dizendo que o Brasil ele tem uma função muito interessante nos últimos dias. Então eu digo, a minha recomendação para quem pensa em sair do Brasil, viver fora do Brasil, tentar uma vida em outro lugar, eu acho que é um péssimo negócio nesses últimos dias que a gente está enfrentando, que eu não acredito que vamos ter muitos anos ainda pela frente aí. Eu acho que estamos em reta final, em últimos segundos para tudo acontecer, e somos extremamente felizados por estar no lugar certo. Essa é a minha visão de todas as profecias que eu vi e que bate, e analisando esse filme, mostrando que o fim do mundo está chegando, e mostra aí subliminarmente ali a bandeira do Brasil. Como eu disse, nada é à toa. Nos cenários de Hollywood eles mandam todas essas informações. Então tá a explicação do Brasil, dessa bandeira aparecer, e ele acorda logo no momento em que
tem uma explosão, um Armagedon e tudo mais, e a primeira coisa que a gente vê é a bandeira do Brasil.